Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um podcast Impulsiona e Transforma, o podcast do Grupo JM, da JM Consultoria e da Guide. Estou aqui novamente com meu sócio, André Koala. E aí, André? Maravilha. E aí, Rafa, tudo bem? Prazer estar aqui hoje, mais uma Lembrando vez. que a proposta aqui do podcast Impulsiona e Transforma é ouvir histórias de empreendedores. A gente já trouxe algumas pessoas aqui para a gente ver empreendedores da vida real, né? Que estão no nosso dia a dia, que tem empresas pequenas e médias, histórias que a gente pode se correlacionar e pode viver e pode entender pelo que eles passaram, o que a gente pode aprender. E hoje a gente tem um convidado especial, o homem, Mais do que especial na o casa. cara, Hoje é que manda prender e manda soltar. o pai. Estou aqui com o Jarbas Martins, diretor da JM Consultoria e do Grupo JM. Tudo bem, pai? Tudo bem, amigão. É uma honra estar aqui com vocês dois, né? E poder contribuir um pouco com a minha história também dentro desse trabalho de vocês. Seja bem-vindo. Ele tentou fugir, né, André? Mas a gente não deixou, não. A gente falou que ele ia gravar sim com a gente, né? Um episódio, né? Qual que é a ideia? A gente entender um pouco como começou a JM. Todo mundo vê a JM do tamanho que tá, com a equipe que tá, mas não enxerga todas as dificuldades que passou, tudo que começou. A gente queria ouvir um pouco como começou, como veio a ideia, como você já pensou, alguma vez na vida pensou em ser consultor, como é que veio isso? Pô, na verdade é o seguinte, eu sempre fui um cara muito organizado. Eu sempre tive o plano A, plano B e plano C. E trabalhei em multinacional alemã por muitos anos e com metodologia e tudo. Depois vim trabalhar numa empresa nacional aqui em Americana, fui convidado, né? E trabalhando nessas empresas, eu recebia muita consultoria, muito apoio nessa direção. E meu plano A era trabalhar nas empresas, ser executivo de alto escalão e tal. Nunca foi a ideia de ser consultor, na verdade. O plano B era dar aula, né? Entrar na área acadêmica, porque eu acreditava que esse conhecimento tinha que ser repassado. E o plano C era ser consultor, né? Essa é a grande verdade. E aí, trabalhando no meu plano A, viajei, tive várias oportunidades de conhecer várias culturas diferentes e foi muito interessante, né? E de repente, em 2001, como eu sempre tive o plano A, plano B e plano C, para mim conquistar o plano B e o plano C, eu tinha que ter um mestrado. Então, quando eu mudei para a Americana, eu mudei só com a formação básica, eu era formado em administração, né? E aí eu fui para a Unicamp fazer pós-graduação, que era meu sonho. Eu sempre me imaginei um cara de chão de fábrica, eu gostava de chão de fábrica pra caramba, e eu era um administrador meio frustrado, porque, de fato, eu queria ser engenheiro. E aí, naquele momento, eu já estava com 27 anos, 28. Falei, fazer engenharia não, eu acho que eu vou... Aí conheci um cara muito bacana na Unicamp, um engenheiro, que era o coordenador do curso de pós-graduação, e ele falou, não vai fazer engenharia, você vai entrar e fazer pós-graduação, já entra na pós-graduação de engenharia. E fui fazer engenharia de qualidade, depois continuei nesses processos todos, e acabei fazendo mestrado também em engenharia de produção. Que Aí, um maravilha. dado momento na empresa, no plano A, né, que eu contei para vocês, deu muito certo e eu tive que assumir a diretoria geral da organização. Houve uma fusão de duas empresas e os dois sócios resolveram por bem que eu assumisse a direção geral dessa empresa. E aí um dos pedidos foi, bom, agora você tem que ir para a área de vendas e marketing também, porque como CEO da empresa, né, você precisa entender também do mercado, embora eu já tinha muito contato com o cliente, com muita coisa, mas do ponto de vista técnico. E aí eu fui fazer marketing e vendas na ISPM, também mestrado, ou seja, depois que eu mudei para cá, com 28 anos, depois de formado em administração, eu fiquei 12 anos estudando entre pós-graduação, mestrado e tudo isso aí. É uma bagagem tanto, não? Isso é para quem vê, assim, falar, nossa, ser consultor só basta ir lá fazer um cartão na gráfica que vira consultor, né? Mas tem que ter toda a bagagem, né? Aí depois de ter essa experiência com vários consultores dentro das empresas, e depois de formado estudando 12 anos, eu fui convidado pelo Unisal para dar aula. Fui lá dar uma palestra, o diretor me conheceu e falou, não, você tem que vir aqui dar aula. Nós estamos precisando dentro da universidade de pessoas que tenham a bagagem acadêmica, mas tenham mais ainda a bagagem profissional, que a gente, na época, já estava com bastante experiência nessa área. E aí, em 2001, comecei a dar aula no Unisal, no curso de administração. Dando aula no curso de administração, os alunos
grande parte era filho de empreendedores, filho de empresários. E aí eles começaram, não, isso que você fala na aula, você precisa ir falar com meu pai precisa ouvir você, vai lá e tudo. E começou a provocar essa situação. E aí, como eu falei no início, né, tinha um plano A, eu estava como executivo da empresa, plano B já estava em ação, que era da aula, e aí começou a provocação do plano C. Falei, bom, e agora o que eu vou fazer, né? Então eu senti que em 2004 para 2005 estava na hora de encerrar minha carreira como executivo e partir para uma carreira como empreendedor. Então, em 2004, a gente começou, eu pedi para sair do grupo, né, que eu estava coordenando como diretor-geral, e fiquei só no ambiente acadêmico e comecei a atender alguns alunos e algumas empresas de aluno. E daí, em 2005, surge a JM Consultoria, que era o plano C e que agora virou o plano A, né? E muita gente elogia a JM pelo formato dela, a metodologia, né? Fala que é diferente. Da onde que veio esse estalo, assim? Porque é normal, você vai dar consultoria, você é especialista numa área e dá consultoria numa área. Eu dou consultoria comercial, eu dou consultoria de processo. Da onde que surgiu a ideia do modelo voltado para pequena e média empresa? Como é que foi isso? Eu, como recebi muitas consultorias, eu pude avaliar bem quais os modelos de consultoria que tinha no mercado. Esse é o primeiro ponto. Segundo, depois eu fiquei, que nem eu contei para vocês, fiquei 12 anos estudando. E o último curso que eu fiz, que foi mais de marketing e vendas, eu mesmo tendo uma vocação muito de chão de fábrica, eu me encontrei muito nesses cursos. E encontrei profissionais assim de alta performance estudando comigo. Isso me fez mudar radicalmente a forma de pensar o estudo, o trabalho e algumas coisas. Eu via que eu venho de uma geração que a gente fazia a prova e escondia a prova, entendeu? Na escola. E a geração nova que eu estava convivendo era uma geração que distribuía. Ó, você tem a primeira questão, você tem a segunda, você tem a terceira, vamos juntar tudo. E aquilo mexeu comigo. Eu vi que eu tinha potencial. E dentro desse grupo de estudo, né, principalmente da área de vendas e marketing, eu comecei a perceber que o fato de você ter engenharia e ter uma formação técnica na hora de vender, o argumento de venda aumenta e tal. E como eu estudei muitos anos, eu li muitos livros. Vocês não têm noção quantos livros eu li. E principalmente de estratégia. E eu comecei a entender os modelos que eles se repetiam. Os modelos estratégicos. E aí eu comecei a definir o modelo da JM a partir desses modelos que eu estudei, das experiências que eu tive com as consultorias que eu recebi, e a gente hoje tem um modelo único, né? Praticamente único, porque a gente atua na empresa de forma sistêmica. E nenhuma consultoria tem essa visão. Então, foi daí que veio a inspiração. Veio do conteúdo estratégico de tudo que eu li, dos anos de estudo, dessa mistura da engenharia com marketing, com vendas e tudo, né? E vem com a experiência de ver a aplicação no dia a dia, o que pode ser feito, como pode ser feito. E aí a gente teve lá uma luz, né, uma inspiração, e começou a praticar esse modelo. E no longo desses 19 anos que a gente está aí atendendo, já atendeu mais de 500 empresas, a gente foi afinando esse modelo ao longo do tempo. Então, basicamente, foi assim. Isso é inovar sempre, né? Acho que essa é uma das culturas. Eu faço parte do grupo aqui, vejo isso acontecendo todos os dias, mas desde sempre é nunca parar de estudar, né? Se pudesse compartilhar um pouco de conhecimento, é nunca parar de estudar e estar sempre um passo à frente, um plano A, um plano B, sempre buscando inovação. Acho que é isso que faz a JM ser o que é a JM, né? E outra coisa interessante é que fala de consultoria, né? Acho que você ouviu muito isso, já me falou, que Jabas, consultoria é você, né? Não tem como formar time. Porque o empresário vai querer falar com você. Ele é você que tem a credibilidade para poder opinar sobre o negócio dele. Como é que foi? Como é que você conseguiu quebrar esse paradigma? Essa imagem. E começar e viu que dá para construir equipe, dá para ter time e não depender 100% de você. Como é que foi essa sacada e esse processo? Então, eu tive, nessa longa caminhada aí dos 19 anos, eu convivi com outros consultores. Eu comecei a observar que a maioria dos consultores, eles tinham que vender, entregar, atender e fidelizar. E eu comecei a perceber que o esforço era muito grande para fazer isso, muito grande. Como eu venho da área acadêmica, eu estava acostumado com formação de time, né? E muitos alunos querendo trabalhar comigo. Então, eu comecei a ver que se eu pegasse, replicasse e
e formasse, eu me dedicasse mais tempo do meu tempo profissional para formar pessoas que pudessem pensar igual a mim, eu teria um resultado produtivo muito maior. E aí a gente começou a montar time. Então, os melhores alunos que eu via no dia a dia dentro da universidade que poderiam ter alta performance no médio e no longo prazo, eu comecei a trazer para o time. Comecei a trazer. E aí, a segunda coisa é que eu não posso achar que eu sou um Superman, eu não sou bom em tudo, né? Sempre tem pessoas boas em cada área. Então, quando a gente pensa num modelo mais sistêmico, né, nós temos que ouvir o comportamental, nós temos que ouvir o processo, nós temos que ouvir o mercado, tem que ouvir o financeiro. Então, essas visões diferentes é que faz o todo ser muito bom. Legal. Né? É lógico que eu tenho uma vocação principal, hoje eu estou mais conectado com o mercado, com o network, com isso, né? Mas toda vez que eu coloco isso, e hoje eu costumo dizer que meu time ouve isso direto, né? Eu prefiro gastar o dobro do meu tempo, né? Formando o time do que atendendo o cliente. Porque cada vez que eu atendo o cliente, eu não formo o time. Então, se eu não formo o time, eu vou ter um modelo dependente do meu capital intelectual. Então, eu tenho que funcionar aqui como uma referência, né? Por isso, eu estou editando os livros para deixar um legado, né? E esse conhecimento ficar repartido para todo mundo e que todo mundo possa crescer. Ontem mesmo eu estava numa reunião com um empresário, né? E o empresário tem empresário que é muito centralizador, muito centralizador. E eu disse para ele, ó, cada vez que você vai e interfere lá com o seu colaborador, dizendo para ele, mas fazendo no lugar dele, você criou dois problemas. Você está mergulhando numa seara que não é a sua, tá? E pior, tá tirando a oportunidade daquela pessoa poder ser melhor. Excelente. E fazendo um paralelo com quando ele está falando com gestão de marca, André, como que é importante, assim, uma vez que você tem uma metodologia e constrói uma marca, você investir na marca e não na pessoa. Esse é um erro comum do empresário. Ele tenta fortalecer ele como quase como um garoto propaganda, uma pessoa que faz tudo. E ele se tiver tudo em cima dele, ele só tem 24 horas no dia, ele não vira muito diferente de um profissional liberal. Enquanto se você ancora a credibilidade na marca JM, que vai além do Jarbas, é o Jarbas como fundador, mas na marca JM, você expande essa relação de credibilidade com o cliente, que não é mais sobre uma pessoa, e sim sobre uma metodologia. E principalmente que você consegue passar essa percepção de valor, né? Que você consegue atender vários, né? Outras empresas, ou consegue aumentar a sua escalabilidade dentro do processo. E eu percebi no dia a dia com o empresário que ele também consegue medir essa escala de valor. Sim. Quando é um assunto muito básico, técnico, ele fala com o meu consultor. Quando é um assunto mais de sentido geral, ele fala com a sócia minha, a Sônia, que está na operação. Mas quando ele vem falar comigo, ele já fez filtro. Então, nesse modelo nosso, o cliente sabe, né, com quem ele fala e que assunto ele fala. Isso é muito importante, porque dá um sentido de todo e não de uno, né? Isso dá um sentido de grupo, né? Eu falo com o meu time aqui direto, né? Aqui eu não quero estrela, né? Estrela é o time todo, né? Todo mundo tem que chegar junto no pódio. Não existe sucesso individual. Não é esse o caso, né? E se eu falo com um time que eu não quero isso, eu não quero para mim também. Sem dúvida. Né? E se a gente voltar, agora são 19 anos, né? A gente vê toda essa estrutura, vê a equipe que tá, mas não vê os perrengues que passou e as dificuldades que tem. Qual foram os momentos mais difíceis da trajetória sua dentro da JM? Teve momentos que você pensou em desistir, que você repensou tudo? Qual que foi e que aprendizado que você tirou desses piores momentos aí dentro da trajetória? Desistir eu nunca pensei, né? Na verdade e tal. Mas eu sou da velha guarda, a gente fica com um pé na canoa, o outro não. Então eu fiquei muito tempo ainda dentro da estrutura da universitária, né? Até porque eu captava muito aluno e tinha muita referência, então isso me dava um certo sustento. Mas, por outro lado, também eu aprendi algumas lições. Primeiro, focar realmente nas empresas que a gente atende hoje, de pequeno e médio porte. Não ter ilusão de que eu tenho que vender para uma empresa muito grande e tal. Né? Órgão público, reduzir o máximo a dependência de um órgão público, né? Tipo um Sebrae, qualquer empresa que faça fomento nessa área. Por quê?
Isso tem uma base política e a gente não pode depender do negócio nessa área. E a gente percebe o seguinte: eu já tive momentos muito complicados, né, que eu tive que pegar o comando do barco e assumir. Então, se eu tiver que entrar na operação, várias vezes eu entrei na operação, né? Então, nessa hora que a gente vê se o comandante é bom ou não. É na hora da tempestade, né? Então, vem uma tempestade, você desce e vai assumir o comando. Tá tranquilo, dá a oportunidade que outras assumam o comando. E é legal ouvir isso, porque às vezes a gente, como consultor, pode, sem querer, ficar numa posição de arrogância quando fala com o cliente, parecendo que a gente, nossa empresa tem uma excelência absurda e esse problema que você está sentindo aí eu não passo. E é bom saber que a gente passa, né? De tudo que a gente transmite, a gente já viveu. E a gente vai aprendendo, né? E eu tenho certeza que quem tá ouvindo esse podcast aqui hoje, ou assistindo esse podcast hoje, ele às vezes tá passando exatamente por esse mesmo processo, ou por essa mesma tempestade. Existe uma tempestade, tá ali fazendo várias coisas ao mesmo tempo e não consegue parar para respirar, para ver o negócio de cima. Que mensagem você pode deixar para essa pessoa que estiver assistindo a gente? Você falando isso, André, até lembrei, hoje eu encontrei uma pessoa que eu nem vou falar aqui, um empresário que é o segundo, um eu encontrei ontem, outro hoje. E tive uma experiência com eles de consultor, a primeira vez que eu tive contato com eles, né? E com bastante dificuldade na empresa dele, ele falou: o que que eu faço, já? Eu falei: tira a bunda da cadeira e vai para o mercado que você vai ter sucesso. Dentro da empresa você não vai conquistar nada, né? E depois de anos, hoje, eu encontrei um deles e falou: puta, tô vendido, cara, tô lotado, o que que eu faço agora, né? Agora você precisa me ajudar de outra forma, tá? Foi você que mandou eu tirar a bunda da cadeira e ir pro mercado. Então agora eu preciso da sua ajuda. Para Mas essa é a administrar. dura realidade. Eu volto àquele ponto lá. Você é o comandante do seu navio, né? Se tá na tempestade, você tem que ser o primeiro a se molhar, É. né? E agora, se tá o tempo bom, bota o time para trabalhar e acabou. Então, a dica que eu dou para os caras é o seguinte: eu costumo falar isso muito para os empresários aqui, porque o empresário também acha que eu vou assumir a empresa do cara, o nosso time vai fazer por ele. Cada um tem um papel nessa história. E aí, a melhor forma de eu falar isso para o empresário, eu arrumei um jeito, sabe qual é, né? Assim, eu viro para o cara e falo assim: ó, eu não sou dono do avião e nem vou ser o piloto, eu não vou sentar na cadeirinha do piloto. Você é o piloto e você é o dono do avião. O que eu sou? Eu sou só os instrumentos ali na sua frente para melhorar o seu voo. Mas em momento nenhum eu vou comprar seu avião, porque o avião é dele. Então, quando eu vou atender um cliente, quando a gente está atendendo, meu time está atendendo um cliente, é com a clareza e a simplicidade que nós somos só o painel do avião. O que a gente quer, de fato, é o quê? Melhorar o desempenho da empresa dele, mas com isso melhorar a qualidade de vida dele. Então, essa tem sido uma luta constante nossa. Nós queremos melhorar a rentabilidade, queremos que o negócio tenha prosperidade e tudo, mas isso só tem valor para a gente se melhorar a qualidade de vida. Eu vejo que o empresário, em geral, ele tem uma baixa qualidade de vida. Baixa qualidade de vida. Até explico isso para muitos, A né? gente fala que é empresidiário, né? Em vez de empresário. Empresidiário. E pior que isso, ele começa com um legado muito ruim, porque a empresa absorve ele, aí ele tem um filho, o filho pequeno vê que ele não está em casa, que ele não fica até tarde na empresa, e na cabeça dele ele está fazendo certo, e está mesmo, né? Mas o filho dele, vendo aquilo tudo, o que vai acontecer? Não vai querer ser sucessor dele. Ele vai Por quê? linkar a imagem com algo ruim. A empresa foi o ladrão do meu pai quando eu era pequeno. Isso é forte, E né? isso acontece muito, né? Com muita frequência aí fora. Então, quando o empresário chega aqui, a gente fala que ele é o piloto, e a gente diz que o nosso objetivo é o quê? É realmente gerar rentabilidade, mas acima de tudo, que ele possa melhorar a qualidade de vida dele. Como? Tendo o tempo da empresa, o tempo da família e o tempo dele. Esses 3 tempos aí pra gente é E importante. por falar nisso, a gente gravou, né, episódio com o Giovanni do Bepo, gravou com o seu João Costa, e outras pessoas também que a gente já ouviu. E são pessoas que falam de você e da JM com emoção, assim. Se emocionam, choram. E a gente sabe que a JM tem uma missão de impulsionar e transformar pessoas e negócio e pessoas principalmente. Como é que você se sente sabendo que você transformou vidas e como é que você se sente com esses relatos emocionados que eu sei que para você é muito comum ouvir isso? É bacana, porque essa é a nossa missão. Você impulsionar e transformar. Você saber que o cara chega aqui dizendo que vai fechar a empresa e a gente consegue reverter isso. Uhum. Uma vez eu tava
uma reunião lá do Ciesp, e uma pessoa que eu gosto muito falou para mim que o trabalho que a gente fazia é um trabalho social. É. Porque você investir em pequena e média empresa, você está movimentando a economia, você Sem está dúvida. gerando Tá gerando emprego. emprego. E quantas pessoas e famílias que não estão envolvidas nisso? Quando você está fomentando isso, uma empresa que ia fechar, um cara que talvez não ia abrir um negócio porque ele não acreditava naquele negócio. Isso abriu minha cabeça, porque às vezes você pensa que você está no dia a dia do trabalho, você pensa que você está ali só focado na tua rentabilidade, no teu lucro, na venda. Isso é importante, senão isso não tem sequência, né? Mas não vai além, né? É missão. Porque você vê, eu tenho vários relatos, né, do Giovanni é um, mas tem vários, o Grupo Costa também, e vários, que a gente começou o trabalho, o cara querendo fechar com uma equipe de 80 pessoas. 3 anos depois, não que a gente tenha esse poder, é porque a energia é boa, né? A gente quer fazer o melhor. E aí o empresário que teoricamente perdeu o tesão pelo negócio, ele volta a ter essa energia pelo negócio, a energia é boa. Então você pega uma empresa que ia fechar com 80 funcionários, hoje tem 250, 3 anos depois, né? A gente tem vários casos, o Giovanni também é um desses, tinha lá seus 15 funcionários, hoje está batendo 40, É. né? Então você vê assim uma proporção de resultado e de conquista social, inclusive, né? E de formação. Eu até pedi, Rafa, para o pessoal da nossa estrutura aqui de gestão de pessoas levantar quantas horas a gente faz de treinamento. Sim. Porque são horas e horas, não é nem o escopo do nosso trabalho direto, mas a gente está trabalhando muito também na formação de mão de obra dos nossos clientes. A mão de obra é muito carente, ela é muito fraca. E a gente fez tudo, tudo, tudo. E A a gente educação gravou. transforma, porque a pessoa, por mais que ela talvez não esteja trabalhando mais lá, ela vai trazer essas experiências, tudo que ela aprendeu para os próximos trabalhos dela. E isso é um trabalho de transformação mesmo, de vida e tudo. É o que a gente está mencionando, que vai além do negócio. Até me perguntaram outro dia qual vai ser os próximos passos, né? Os próximos passos é investir mais na formação. Nós vamos ter que criar um modelo, né? Onde não é só trazer o cliente, não é só ir dar consultoria, nós temos que começar a pensar também de como formar essa mão de obra do cliente que vem com baixa qualificação, com baixa performance, baixa produtividade. E aí a gente está com a pretensão de, principalmente na planta nova que nós estamos desenhando, de ter um centro de formação. Eu não vou dar spoiler agora ainda, né? Porque é um projeto de médio e longo prazo, vai daqui a 2, 3 anos. Mas aí eu acho que a gente vai fazer mais a diferença ainda. Deixa eu te perguntar um negócio sobre grupo, né? Eu já vi várias vezes empresários procurarem você e falarem que quer abrir outro negócio de outro ramo e você fala, foca no teu negócio, essa é a tua energia. Mas agora vejo que você tem 4 empresas aqui no grupo, né? Por que nesse caso foi diferente? Como que veio esse estalo de crescer não só a JM, mas ter mais empresas no grupo e trazer mais negócio aqui para dentro? Isso é muito bacana, porque o empresário tem uma falsa concepção de que ele precisa diversificar, né, o negócio dele. Então ele tem uma loja, ele quer ter um posto de gasolina. Outro dia chegou um empresário aqui, esse também posso falar, não vou citar a empresa, né, mas ele chegou, ele tem uma empresa maravilhosa, que é uma indústria que faz produtos químicos e tal, e ele tem lojas que distribuem o produto dele e tal. E ele chegou para mim e falou assim: eu tô com uma ideia do negócio. Aí sim, eles vêm conversar comigo, né? Porque o consultor, na dinâmica do dia a dia, não tem essa vibe aí para poder atender. Ele veio, sentou comigo com um bolo de papel na mão e falou: eu tenho um projeto novo que eu quero investir e vim perguntar a sua opinião. Aí eu perguntei: o que que é? Ele falou: uma academia. Eu vou montar uma academia. Coitado, eu até imagino a porrada que ele tomou nessa Eu conversa. vou montar uma academia, vou investir R$ 500.000 e pá. E falou um monte. Ele falou, eu falei com ele, você veio ouvir a minha opinião sincera, né? Verdadeira. É isso que você quer de mim, né? Porque se tem uma coisa, Rafa, que eu faço, e eu acho que eu faço isso bem, é o seguinte, a gente lutou a vida aí para não ficar refém de cliente. Então, quando me perguntam, eu falo realmente o que eu penso. Eu tenho essa liberdade de falar, às vezes, para algum cliente tão importante que ninguém teve coragem de O dizer, seu eu vou João Costa falar. comentou isso no episódio que a gente gravou com ele. Ah, é? Então, eu tenho essa liberdade, eles me dão essa liberdade para me chegar e falar realmente o que eu estou pensando. Eles esperam isso de mim. Esse empresário, eu falei um palavrão com ele, não vou falar aqui qual que é, mas falei, você vai gastar meu tempo
com uma pergunta dessa? E aí sentei para explicar para ele por quê, né? Eu falei, você é personal trainer? Você tá com seu sábado e domingo livre? Você vai construir uma academia e vai ficar na sua empresa, vai botar alguém lá. Esse cara que fica lá, que é um personal, ele vai comprar sua empresa depois de 2 anos, porque ele que faz a relação com o cliente, ele que está em intimidade com o cliente, ele que vai dominar o negócio. Você não entende tecnicamente, não domina o negócio e nem tem tempo para cuidar. Ah, mas sabe o que é diversificar para você? Vai abrir rede de loja. Você já tem uma loja, abre 2, abre Tem know-how pra 3, isso. É, vai Tem fazer know-how. outra coisa, ou completa a linha de produto. Então, que tem a ver com a pergunta, por que o grupo, então, né? o grupo na verdade, seguindo o mesmo conselho que eu dou para todos os clientes, né? Você tem 2 maneiras de você crescer hoje no mercado. Ou você tem um bom produto e serviço, e você expande regionalmente aquilo que você faz, buscando novos clientes e tal. Ou se você tem bons clientes, uma boa carteira de cliente, você olha para a sua linha de produto ou para a sua linha de serviço e amplia a base da linha de serviço, produtos e serviços que esse mesmo cliente pode comprar. Se você faz isso, você dilui, né, a sua despesa operacional, você aumenta o seu ticket médio e faz um monte de coisa. Então, quando a gente pensa em grupo JM, e a gente vai para essa vibe aí da ampliação, a gente está atuando em outras regiões também, está abrindo novas frentes, mas principalmente a gente está pegando aquele cliente que é muito próximo, que está acostumado a um padrão de excelência no atendimento e está fidelizado com a JM, e a gente começa a trazer outros produtos ou outros serviços que realmente possa ser entregue para ele com competência. Então, daí surge o primeiro negócio que a gente abriu nessa linha, é a Sync. Por que a gente montou a Sync? Simplesmente por uma, não vou dizer uma incompetência, que não seria justo, né? Uma falta de performance da maioria das agências. Então, por exemplo, nós entramos numa empresa, começamos a montar uma estrutura comercial. O cliente chega para mim e fala: arruma um vendedor, arruma um gerente de venda. Fala: contrata uma empresa, né, de recrutamento e seleção aqui, próxima sua, e abre essa vaga. Só que aí as empresas ficam demorando demais. E aí o cliente fica ali em cima de mim: você é professor, você tem network, você tem um time maravilhoso, não é possível que você... Aí eu parei e falei: não, peraí. Nós temos que Tem prestar um razão. serviço adicional para o cliente. Daí surgiu a Sync. Nós temos uma empresa de recrutamento e seleção para atender só os clientes JM. Por quê? Eu colocando e selecionando um bom profissional e colocando no meu cliente, eu fidelizo ele e aumento a performance do meu time na hora que atende. Então, uma das empresas foi nesse sentido. A outra empresa já era um sonho antigo seu, né? É, E que eu só ajudei a financiar. Trouxemos aí o André, que é um parceiraço, um sócio que a gente aprendeu a ter muito carinho. E qual é a ideia? Ter uma agência aqui dentro, em primeiro lugar, facilita para a própria JM, porque a gente tem mais agilidade com tudo, né? É um capital intelectual, é uma forma de pensar diferente que soma muito com o perfil dos consultores. Então, agrega muito valor também. Então, toda a expansão nossa, quando a gente for para um centro de formação também e tal, vai ser nessa linha, você agregar valor ao cliente que eu tenho hoje, ou conquistar um novo cliente parecido com o que eu tenho hoje. Excelente. A minha pergunta era relacionada à sensação do time, né? De olhar hoje e ver que o time ele tá capaz, e hoje, como estratégico, é poder ter energia para buscar o centro de capacitação, né? Escola, enfim, também não vou dar spoiler aqui. Mas qual que é a sensação de chegar hoje, depois de quase 20 anos de casa, e ver que o time tá vibrando na mesma frequência? E tá todo mundo, né, que a gente fala do P ao P, do porteiro ao presidente, todo mundo tá vibrando na mesma frequência e sendo muito bem atendido. e complementando a pergunta, quais são esses valores que a gente percebe em todas as pessoas da JM que veio de você, principalmente? Isso é a base, só complementando, isso é a base. A base é muito forte. Eu sempre acredito que você tem que começar certo para dar certo, né? Então, como eu vivi muitas experiências quando eu comecei a trabalhar como consultor, e eu fui consultor muitos anos, eu peguei situações muito complexas. Então, primeiro ponto, que eu vivi tudo que eles vivem. Eu sei exatamente. Então, quando eu estou com o time, eu falo: eu sei exatamente o que você tá passando, porque eu passei, né? Eu fui vários anos para Caruaru, seguido, todo mês. Eu fiquei em clientes 2, 3 dias. Então, eu pude evidenciar o que dava certo e o que não dava certo.
Esse é o primeiro ponto. Então, eu acho que eles olham em mim como alguém que já fez tudo que eles estão fazendo. E eu deixo muito claro que meu pai me ensinou isso, né? Meu pai, ele era vendedor de Havaiana, ele era um cara batalhador. E eu visitei cliente com ele, ele falava assim comigo, ó, naquele cliente ali, eu vou, porque eu sei que ele vai me dar trabalho, ele vai exigir muito de mim. E enquanto eu vou nele, você vai nesses três, porque esses três aqui não vai te dar trabalho nenhum, você volta antes de eu terminar com esse primeiro. E era dito e feito. Então, essa lição serviu para mim para quê? Para hoje eu olhar o time e dizer, bom, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu não devo fazer, que eles podem fazer. Eu costumo dizer isso, é muito forte aqui. Eu prefiro ficar à toa na minha sala, sentado, do que participar de uma reunião que eu não preciso estar. Então, no início até meu time estranhou, né? Quem é mais antigo. Eu, de repente, saí no meio de uma reunião e deixei a reunião para lá. E depois uma pessoa do meu time veio me cobrar, ó, por que você deixou no meio da reunião, lá eu e tal, tal. Eu falei, deixei porque você sabia que você ia dar conta, você tinha que ver isso como um reconhecimento para você. Porque se eu ficar em um lugar que eu não preciso ficar, eu vou criar dois problemas. Eu vou perder meu tempo, volto a insistir naquele ponto, e vou tirar a oportunidade sua de ser melhor do que você pode ser. Excelente. Então, eu sinto que o time hoje tem isso na veia. Então, esses valores, assim, primeiro, cada um faz o que tem que fazer, cada um sabe a parte que tem que carregar, cada um tem a sua responsabilidade muito clara, compromisso. Então, a gente fala, a gente impulsiona e transforma pessoas e negócios, por quê? Porque a gente tem foco e disciplina. Então, se tem uma coisa aqui que são dois valores fundamentais do nosso trabalho, e quem está aqui sabe, é foco e disciplina. O que é foco? Eu fui lá para fazer uma atividade, eu vou fazer essa atividade. Mas eu tenho que ter a sensibilidade de saber, né? E a flexibilidade, se eu tiver que mudar alguma coisa, eu posso até mudar, mas eu sei que eu fui lá para isso. E disciplina onde? No que tem que fazer, no horário que tem que fazer e da forma que tem que fazer. Eu costumo dizer aqui, reunião de resultado estratégica do mês, que tá os donos das empresas aqui, com os consultores. Se ela passar de 1h30, é um desperdício de oportunidade. E isso aí é o legado que eu acho que vai transmitindo de um outro para outro. Nós tivemos agora um crescimento absurdo pós-pandemia, nos últimos 2 anos a gente praticamente dobrou de tamanho e me surpreendeu porque a gente faz pesquisa com os clientes, todo final de período, por semestre, fazer uma pesquisa e mede a satisfação dele em relação ao nosso trabalho. E mesmo dobrando de tamanho, a gente só sobe na escala de valorização do cliente. Essa última avaliação que foi feita agora, a gente tirou a melhor nota de todos os tempos. Que legal. Então, qual é a empresa que consegue dobrar de tamanho, dobrar o número de clientes e melhorar a performance? Tem que ter uma cultura muito forte de foco, disciplina, de impulsionar e transformar. Isso entra na veia, isso está no dia a dia, isso a gente fala toda hora. Então, quem quer impulsionar e transformar, vem trabalhar com a gente. É isso que a gente faz. Perfeito. Eu que estou aqui dentro, eu acompanho isso todo santo dia, né? Eu vejo exatamente esse foco e disciplina, o impulsiona e transforma. A base que eu falo, ela é muito forte e dá para reconhecer isso também no Rafa, né? Então, o Rafa, ele consegue realmente seguir. Eu falei aqui em outros podcasts que geralmente o fundador da empresa é o guardião da cultura e conseguiu passar muito bem pro Rafa, que provavelmente vai pegar a sucessão e por aí vai num futuro. Então eu aqui dentro vejo isso acontecer na prática e fico muito feliz de estar aqui com vocês nisso, enfim. Vejo que quem está com a gente, quem está há muito tempo, mesmo quem está entrando agora, quando ele sente o que eu senti, quando eu fiquei emocionado aqui do Giovanni, do João Costa, ele também sente isso. Numa dimensão menor, mas ele sente isso no dia a dia com o cliente. Ele vem para cá com um tesão do caramba, cara. Ele fala, pô, hoje... Aí, quando a gente faz treinamento aqui, é uma dinâmica assim, a gente começa sempre assim, a gente tem uma reunião a cada 3 meses, reúne todo o time para fazer um aculturamento. A gente começa a reunião como? Ó, fala aí, quem você impulsionou e transformou nos últimos 3 meses? E vai perguntando, cada um tem que dar um case, né?
porque isso faz parte da nossa cultura. Bom, vamos falar um pouco de futuro, né? Quais são os planos para o futuro da JM? O que que nos aguarda aí? Eu fiquei sabendo que tem livro para lançar, Tem sede sede nova. nova. O que que você pode abrir de spoiler aí? Uma coisa que eu acho que é um legado que precisa ser mantido é a questão do livro, né? A gente tem 5 frentes, né? A gente tem lá a estratégia, tem o comercial, tem processo, tem financeiro e tem pessoas. Então, a gente já lançou 2 livros, um que fala disso de forma geral, o livro número 1, o 2 foi sobre venda, e ano que vem já está no forno, nós vamos lançar um como impulsionar e transformar mais voltado para o financeiro, né? Depois nós vamos continuar com esses planos e até completar o ciclo dos 5 livros. Mas o ano que vem nós vamos lançar esse livro que já está praticamente pronto. Estou pegando o depoimento de alguns clientes e a gente vai sair com isso aí. A outra novidade é que a gente está partindo aqui. O pessoal comenta muito que a gente tira foto aqui na escada, né? Ele falou: a escada tá pequena, como é que você vai fazer pro ano que vem e tal? Então a gente está aqui com um projeto ambicioso, que vai levar uns 3 anos, mas a gente vai construir uma sede do grupo JM. A partir de semana que vem a gente já está adesivando lá onde é, né? Quem passar na frente vai saber e vai poder ter a oportunidade de ver. Lá a gente vai ter um espaço bem maior do que está aqui, a gente já ficou pequeno aqui, e isso também é uma novidade. Fora isso, os planos, no geral, é investir mais na capacitação também, que é um centro de formação que ainda está no forno, não tem nem nome, né? Então seria um spoiler mesmo, mas também tá na reta aí para acontecer. O time já está bem maduro, a gente já está pegando muita informação a nível disso e a gente vai complementar isso aí e concluir talvez no próximo ano. Legal. Excelente. Vamos para o momento Impulsiona e Transforma, André? Agora. Bom, pessoal, no momento Impulsiona e Transforma, o que que a gente faz com o convidado, né? A gente pede para que ele dê um conselho para quem está nos ouvindo agora e quer começar a empreender ou está no início do negócio e está querendo ouvir um conselho, de tentar resumir de tudo, porque esse podcast inteiro foi um conselho, né? Ou é uma mensagem final, né? Ou alguém que está passando por algum desafio. É um fechamento. Se você hoje ainda não tem o seu próprio negócio, faça, na minha opinião, eu sou muito estrategista. Eu acredito assim, você tem que ter o plano A e plano B primeiro, né? Então você tem que ter um plano bem definido para poder começar a empreender e estruturado e tal. Depois se cercar de pessoas competentes, pessoas que realmente possam te ajudar a realizar esse seu objetivo maior. Então, tendo um plano bem estruturado, né? E tendo pessoas competentes do lado, melhora muito a chance de conquistar a empreender. E vale a pena empreender, é muito bom lidar com pessoas. Eu tenho uma concepção bem diferente, né, de muitos. Eu gosto de pessoas, eu gosto de lidar com pessoas, eu acho que vale a pena. Excelente. Fechou. Nossa, Excelente. Muito episódio obrigado. especial, hein, André? Fechamos Respondeu mais... todas as minhas perguntas sem eu fazer nenhuma pergunta. Obrigado, pai, por você ter participado. Tentou escapar, mas não conseguiu, né? Não. Eu tenho orgulho de estar aqui com vocês dois também, ver que nós temos tudo para conquistar muita performance. Eu gosto de misturar ainda, vou fazer uma parte aí, que eu gosto de misturar isso aí, porque a minha geração é muito resistente, a minha geração é muito cabeça dura, a minha geração atrapalha, para falar a verdade. A gente foi criado num modelo de guardar muito para si, né? E se você não souber alguma coisa é porque você é incompetente, né? E a geração de vocês não, tá de parabéns, vocês têm uma cabeça boa, vocês querem somar junto, não querem saber de tudo, vai buscar gente que saiba também, que pode ajudar a conquistar o sonho de vocês. Então eu estou muito feliz de ter a primeira geração e a segunda geração trabalhando junto, porque hora entra eu, hora entra vocês, e isso torna o time melhor, torna o time mais forte, né? Hoje 95% de quem contrata a gente é da geração de vocês. A minha geração não aprendeu a ouvir conselho, a minha geração não aprendeu a refazer a história, né? São raros os casos que vocês ouviram aqui no podcast, por isso a gente escolheu a dedo,
porque a grande maioria não tem essa possibilidade ou não age dessa forma. Então é muito legal ter vocês aqui também. Daqui a pouco eu começo a entrevistar vocês aqui. Bom, então chegamos ao fim. Esse foi mais um podcast Impulsiona e Transforma. Siga a gente nas redes sociais, compartilhe esses conteúdos e daqui a pouco a gente volta com mais episódios.